Eu ensino meus filhos a cumprimentar todo mundo. Eu sei que vai ser a 4ª vez, mas boa noite a todos. É um prazer e vocês não têm noção do que é estar aqui e ver essa sala cheia. Vamos começar a falar um pouco, trocar algumas ideias sobre comunicar para conectar. Poxa, Mariela, mas comunicar? Algo que nós fazemos continuamente. Conexão. Eu queria saber o seguinte, quem aqui tem noção de quantas conexões fez hoje? Quem aqui chegou sem bateria e procurou uma tomada? Quem aqui chegou e já postou onde estava? As nossas conexões, elas são constantes. E nós necessitamos, né, dela nesse mundo. Esse mundo faz com que a gente tenha uma necessidade de conexão tão grande. E eu quero que a gente vá caminhando um pouquinho para conversar a respeito dessa comunicação e o que a gente pode fazer diferente nisso. A diferença da minha conexão vai ser o tipo de equipamento que eu vou usar, ou a velocidade que eu vou ter para poder fazer uma transmissão, quantos equipamentos eu vou ter. Quem aqui tem hub? Aquele que conecta um monte de USB ao mesmo tempo. Anda com ele na bolsa? Não? Mas quem anda com aquele que carrega a bateria se não tiver tomada? Será que são esses equipamentos que vão fazer com que eu esteja mais conectado e que isso seja mais eficiente? Será que o tipo de computador que eu tenho, o tipo de celular, ou se é 3G, se é 4G, se tem Wi-Fi, se não tem... Alguém procurou Wi-Fi aqui quando chegou no hotel? Essa necessidade constante de conexão tem feito com que eu busque ser a conexão. Que eu busque fazer a diferença nesse bilhões, né, de comunicações que acontecem no mundo. Somos chegamos já a 8 bilhões no mundo, se não me engano, ou estamos chegando a quase isso. Quantos estão conectados nesse momento? E por que a conexão que a Mariela está fazendo vai ser aquela que se destaca? Por que a conexão que a Mariela vai fazer, que a Cristina vai fazer, que a Nilza vai fazer, que a Solange vai fazer, vai ser aquela conexão que as pessoas vão falar, poxa, essa é legal. Essa, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Eu me conecto porque eu estou em busca de informações. Eu me lembro, eu sou da época do primário, não sei, eu acho que talvez só eu seja aqui, né, nessa sala, da época de primário. E eu me lembro que a minha professora fez uma vez no quadro um esqueminha, e isso marcou tanto a minha vida que hoje não, preparando esses dias, eu falei, gente, eu acho que isso realmente me marcou quando a professora fez isso. Vocês lembram do esqueminha da comunicação? Emissor, receptor, a transmissão da mensagem, onde a gente escolhia o meio, né? Isso me marcou tanto, eu achei, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. E eu estou me conectando para ter informações e eu estou me preocupando com aquele meiozinho ali. Eu esqueço que naquela ponta tem um emissor e na outra ponta tem um receptor. E são eles que vão fazer a diferença. Se eu me esqueço dessas duas pontas, talvez essas conexões saiam truncadas ou bugadas. Eu não vou conseguir fazer uma conexão da maneira como ela deve acontecer. Eu simplesmente passo a informação. Ou então, serão pessoas, que eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, várias pessoas conectadas e sozinhas. Várias pessoas que estão num mundo virtual, que poderia ser real, mas que isso não está gerando muita coisa ali. Pessoas em busca de curtidas, de visualizações, mas que não estão se conectando, não estão se comunicando de verdade.
eu tenho que me lembrar que comunicar não é apenas passar dados. Passar dado, eu vou pegar uma planilha, um cartão, eu vou passar para uma pessoa e vou sair daquele momento. Não há interação. A maneira como eu vou transformar aquela conexão numa comunicação, eu tenho que me lembrar que não é apenas passar dados. E nós estamos num momento onde nós estamos preocupados em passar dados, em postar fotos, em saber quantas pessoas curtiram, e assim vai. E é isso que tem feito com que o meu status seja valorizado ou não. Hoje não existe a moeda de troca. Poxa, eu tenho tantas curtidas na minha fanpage, se você me entregar o seu produto, eu posto lá a uma troca de serviços. Quantas pessoas fazem isso? Um monte. Se eu me lembrar que eu tenho essas duas pontas, e no meio acontece a informação, eu tenho que me lembrar que eu tenho que ser assertivo no que eu estou comunicando. Se eu colocar isso como uma meta para mim, vai fazer a diferença. E a minha comunicação não será apenas um passar dados. Ele não será apenas um passar informação. Espera aí, Mariela, mas eu aprendi a falar desde cedo, eu sei a língua portuguesa, eu sei o inglês, eu sei o francês, eu sei o espanhol, até mandarim eu estou aprendendo. E você está dizendo que eu não sou assertivo? Falar não significa que está comunicando. Quantas vezes, quem aqui é casado sabe, às vezes a fala não chega. Já aconteceu? De entrar por um ouvido e sair por outro? Às vezes a gente faz isso de propósito, mas às vezes realmente a comunicação não acontece. E eu tenho que lembrar aqui que a assertividade ela tem que fazer parte da minha intenção, porque o responsável pela comunicação é quem? É o comunicador. O responsável pela comunicação é o comunicador. Por quê? A mensagem está comigo. Se eu quero transmitir a mensagem até você, eu tenho que me esforçar para que você entenda. Então, eu tenho que procurar um meio para isso. Ah, não, importa o que eu falei, o que ele entendeu, não importa. Então, você não está preocupado com o processo. Você está ainda passando dados. O responsável pela comunicação é o comunicador. Por isso, nós temos que preocupar em quão assertivo nós somos na comunicação. Da mesma forma que o coaching trabalha onde eu estou e aonde, porque é um caminhar, aonde eu quero chegar, a gente pode trabalhar também com a comunicação. O onde eu estou é a introdução que eu vou fazer da minha fala. Sempre que eu vou conversar alguma coisa, seja numa reunião, seja numa palestra, seja num sermão, uma apresentação de TCC, seja o que for, a minha introdução é sobre o que eu quero falar, o que eu quero passar para as pessoas. Isso é a minha introdução. Aonde eu quero chegar é o que as pessoas vão sair dali fazendo. Então, eu começo preparando isso. Onde eu estou, aonde eu quero chegar. Se eu tenho, e eu faço isso num papel, gente, em toda apresentação que eu vou fazer, ou reunião, eu tenho isso. Minha filha e meu marido estão ali de prova para mostrar, para falar a esse respeito. Eu pego um papel, faço assim, introdução, conclusão e coloco. Depois eu faço barrinhas, 1, 2, 3 ou 4 barrinhas. Se eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar, eu sei subdividir o que eu falo. Isso facilita a minha assertividade na comunicação. Claro que cada uma dessas barrinhas, elas podem ter subdivisões. Tá? E aí eu também trabalho com o meu tempo. Por exemplo, cada um de nós aqui tem um tempo. Nós temos até 15 minutos para falar. Então, quando eu fiz isso aqui, no meu trabalho, eu já fiz a introdução, conclusão e as minhas barrinhas, eu já sabia quanto tempo eu deveria gastar com cada um. Aí você pode fazer pitch, você pode falar numa palestra, você pode trabalhar um workshop, tanto faz. Aqui, quando a gente fala de comunicação, e aí eu preparei todo o material para falar, existe um estudo que fala desses percentuais
para que o outro compreenda o que eu digo. Vocês já ouviram falar desse percentual? 7% do que eu estou falando com vocês, vocês entendem pelas palavras que eu escolhi. 38% pelas variações vocais que a minha voz faz. Dependendo da maneira como eu vou usar a minha voz, vocês vão entender de certa maneira ou de outra maneira. E 55% pelo corpo. Então, esse é um conjunto. E aí eu me lembrei de alguns textos que a gente recebe do poder da vírgula. Vocês já viram isso? Eu trouxe alguns aqui. Por exemplo, não espere, não espere. As palavras escolhidas são as mesmas. Dependendo da minha variação de voz ou de como está o meu corpo, isso vai ficar diferente. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Agora tem um que, dependendo se for homem ou se for mulher, vai ler diferente. Só que, como diz o meu marido, o auxiliar não veio. Se o homem soubesse o valor que a mulher tem, andaria de 4 à sua procura. Se o homem soubesse o valor que a mulher tem, andaria de 4 à sua procura. Se for homem, ele colocaria a vírgula em outro lugar. Essas variações que nós fazemos interferem completamente na interpretação do outro. E se eu me preocupar em ser assertivo, se eu me preocupar em organizar a minha fala e tiver a consciência de que a minha voz variando vai interferir, de que o meu corpo vai interferir também, eu vou buscar credibilidade no que eu estou fazendo e as pessoas vão querer mais a minha conexão. E talvez hoje, no país que a gente vive, a credibilidade seja uma dos requisitos que nós mais queremos ver por aí, né? Credibilidade. Então, que eu seja uma pessoa que procure ter uma comunicação que traga credibilidade ao outro, que gere confiança e que tenha a naturalidade necessária. A minha comunicação tem que ser assertiva. A minha comunicação tem que gerar credibilidade. Para quê? Para que na hora em que eu fizer uma conexão, eu seja aquele diferente. Eu seja a conexão que a pessoa está procurando. Por isso que comunicar da maneira correta faz com que as conexões que eu crio na minha vida sejam diferentes. Aqui um pouquinho falando sobre a assertividade, eu tenho um capítulo nesse livro, no 7º capítulo. No 7º capítulo fui eu que escrevi. E eu queria presentear alguém aqui. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Amanhã? Abril não dá. Hã? 6. 2. 2 de agosto tem alguém? 3 de agosto? 4 de agosto? 6 de agosto ganhou, vem cá.